Lição número 1012. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث كما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا قاسي الشر أقصر ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Prezados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depois de termos na lição passada abordado acerca do tema o jejum em conformidade com a Sunna, hoje vamos falar dos aspectos que quebram o jejum, coisas que invalidam o jejum e a pessoa simplesmente terá a consequência de ter passado a fome e não terá nenhuma recompensa do jejum, recompensa que seria algo que ele pudesse se orgulhar no dia da Qiyamah, mas ele fica privado porque praticou uma das ações que invalidam o jejum. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: as-sawmu Junnah. O jejum é um escudo que protege o servo do pecado. Portanto, nós temos que fazer de tudo para protegermos o nosso jejum, salvaguardarmos o nosso jejum e certificarmos que este mesmo jejum possa nos beneficiar no dia de amanhã. Por isso que nós somos crentes, por isso que nós somos submissos, porque nós esperamos essa recompensa dos bons atos, das boas ações que nós praticamos. Portanto, das coisas que invalidam o jejum, nós iremos já aqui mencionar, mas essas coisas devem ser evitadas. Qualquer dessas coisas deve ser evitadas para que o jejum seja válido. Portanto, as coisas que invalidam o jejum e exigem o qadá, a reposição do jejum. Portanto, uma coisa é invalidar, portanto, não há nenhuma reposição. Por exemplo, você falou mal das pessoas, envolveu-se em briga, discutiu, roubou, teve várias coisas do gênero. O teu jejum fica inválido, mas não há reposição do jejum. Não tem que fazer qadá. Simplesmente ficou privado da recompensa do jejum. Mas há ações intencionais que são praticadas por um indivíduo, alguém faz ciente daquilo que está a fazer, e isso não só a pessoa fica privada da recompensa, mas sim ele terá que repor aquele jejum. Portanto, comer, beber, ou praticar o ato sexual, ou até fumar deliberadamente, isto invalida o jejum e a necessidade aqui de repor este jejum. Portanto, esse é um aspecto. O segundo aspecto: o início do sangramento menstrual ou pós-parto, mesmo sendo no último momento antes do ocaso se pôr, antes do sol se pôr, antes do ocaso do sol, isso também faz com que o jejum torne-se inválido, quebra o jejum e a pessoa terá que repor este dia de jejum. É verdade que não é necessário que logo terminar o Ramadã pague aquele jejum, mas tem o tempo todo antes do próximo Ramadã, terá que pagar aquele jejum. Falando de forma mais detalhada a questão da relação sexual, não é? Ou outro contato sexual. Podemos falar até da masturbação que resulta na ejaculação em homens, ou secreções vaginais, ou até mesmo orgasmo nas mulheres. Isso também invalida o jejum, que há necessidade de se repor este jejum. Quarto, comer, beber, fumar ou ter relações sexuais após o Salat al-Fajr, após o romper da aurora, no pressuposto equivocado de que não é ainda o tempo da al-Fajr. Portanto, a pessoa está num lugar escuro e ele se envolve sexualmente, enquanto que a hora do Fajr já iniciou. Então, este jejum também torna-se inválido, deverá ser reposto. O mesmo acontece, não é, quando o indivíduo
se envolve neste tipo de ato antes do ocaso do sol, antes do Maghrib. Não é por equívoco, pensando que já é hora do Maghrib ou já entrou, o sol já se pôs, portanto, ele pratica atos do gênero, portanto, ele terá que repor este jejum. É importante frisar que a relação sexual durante o jejum é proibida e é um grande pecado. Aqueles que se envolvem neste tipo de ato, estando em jejum, deverão fazer o qadá e deverão fazer também o kafara. O qadá é a reposição daquele jejum que quebrou. Kafara é a penalização por quebrar o jejum propositadamente, em particular com este ato sexual. Portanto, a forma do kafara é jejuar 60 dias consecutivos após o Ramadã, de forma que não haja nenhuma interrupção nesses dias. E se a pessoa não puder fazer esse jejum, aí, conforme o versículo do Corão menciona no Surat Al-Mujadala, ele poderá alimentar 60 necessitados, ou dando o valor equivalente aos necessitados para que esses necessitados possam usufruir e alimentar esses necessitados. Portanto, Imam Abu Hanifa é da opinião que comendo ou bebendo deliberadamente durante o jejum, também a pessoa poderá fazer kafara, enquanto que outros imãs limitam-se o kafara, não é, a ato sexual. Mas Imam Abu Hanifa olha para qualquer forma da pessoa comer ou beber deliberadamente, isto também faz com que haja o kafara. Portanto, estas são coisas que de facto invalidam o jejum. Poderão existir mais que não vem à nossa mente neste exato momento, mas que fique aqui o básico para podermos transmitir essa questão de o que invalida o jejum. Vamos mencionar algumas outras coisas que não invalidam o jejum. Portanto, estamos a falar de coisas que invalidam e não invalidam o jejum. Não invalida o jejum a pessoa tomar banho. Se a pessoa tomar banho, estiver com muita sede, está de jejum, foi tomar banho, o jejum não quebra. Usar perfume, usar lentes de contacto, também isso não quebra o jejum. Apanhar injeção ou fazer um teste de sangue, onde a pessoa terá que extrair o sangue, isso também não quebra o jejum. Usar o miswak, até escova de dente, também não quebra jejum. Se a pessoa, por esquecimento, comer, beber, sem intenção, ou esquecendo-se que estava de jejum, isso também não quebra o jejum. Mas quando a pessoa estiver a comer ou beber e lembrar-se no meio que está de jejum, ele deverá parar de imediato e continuar o seu jejum. Não quebra jejum também a pessoa dormir muito, estar de jejum e dormir muito. O jejum deste indivíduo também não quebra. É verdade que as pessoas também às vezes são mais negligentes por estar de jejum, estar com fome e cansado, e ele quer ficar mais tempo a dormir. Portanto, isto não é aconselhável. Portanto, a pessoa dorme durante o dia e tiver o sonho molhado. Esse sonho molhado também não quebra o jejum. Portanto, além disso, podemos dizer, se alguém tiver relações sexuais durante a noite e acordou, já não tem tempo suficiente para ele tomar banho, porque ele tem que fazer o suhur, não há nenhum problema ele fazer o suhur, começar o jejum e depois fazer o ghusl, depois tomar o banho. Mesmo acontece com a mulher que alcançou a pureza do período menstrual à noite e ela começou o jejum, está na hora do suhur, ela fez o suhur e depois começou o jejum e só depois disso foi tomar banho. Também não há nenhum impedimento, não há nenhuma restrição aqui de proibição para que ela comece o jejum e, portanto, poderá começar o jejum desta forma. Não há nada que proíba. Podemos dizer, de forma resumida, 2 aspectos são requisitos básicos e fundamentais no jejum. Primeiro é a intenção, niya,
a pessoa faz a intenção que eu estou a fazer o jejum para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, não é? Privando-se de comida e bebida, do ato sexual, por aí em diante, desde o romper da aurora até o caso do sol. Portanto, esta é a intenção. E a segunda coisa, o segundo aspecto para a fortificação e a validade do jejum, juntamente com a intenção, ele deverá abster-se de tudo aquilo que invalida o jejum, que é proibido no jejum, desde o romper da aurora até o caso do sol. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.